O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não consegui enxergar. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um pequeno instante? Nós continuamos a ouvir no nosso Evangelho Jesus olhar não só até mesmo para os mestres da lei e os fariseus, mas ao mesmo tempo ele fala para nós, os seus discípulos, para nós não cairmos no mesmo caminho que os fariseus e os mestres da lei estavam fazendo. Que eram, eles, como nós sabemos e já foi falado tantas vezes aqui, eles eram pessoas que gostavam de viver rigidamente a lei. Não deixavam passar uma vírgula da lei. Porém, não colocavam em nada o coração deles para que aquela lei fosse cumprida de uma maneira muito serena e muito em paz. Por exemplo, nós temos aqui as situações que Jesus coloca de hipocrisia. Às vezes fala-se de pagar o dízimo para cumprir a lei. Dízimo do hortelã, erva doce, do cominho. Só que onde está a prática da justiça? Onde está a prática da misericórdia? Onde está o amor para viver bem? Não é cumprir a lei, mas trazê-la ao coração. É a questão que Jesus está colocando para nós abrirmos mais os nossos olhos nesse sentido. Eu estou na missa hoje. Eu sou uma pessoa que participo toda semana, todo dia da missa. Só que em casa é um carrasco. Só que em casa não vive o amor. Só que em casa pratica a corrupção. No trabalho rouba. É aqui que Jesus está colocando a sua maior força para que nós tenhamos esse olhar atento. Para que a nossa vida seja uma vida que nós vamos vivê-la com um coração sincero. E não somente de fachada. E o exemplo do copo e do prato é muito claro para cada um de nós. Às vezes, eu quero só que a aparência apareça. E esqueço de purificar o coração. Esqueço realmente de olhar o todo da minha vida para poder sim cumprir tantas obras bonitas de amor e misericórdia depois no externo. Mas o coração ainda é cheio de hipocrisia.
vale a pena lembrarmos o termo hipocrisia novamente, como nós já lembramos uma vez. Hipocrisia vem do ator de teatro, aquele que usa máscara, aquele que não é ele mesmo. Esse é o hipócrita. Então, a gente tem que tomar o cuidado, é isso que Jesus está falando. Bom, vou lá na igreja São Pio X, deixa eu pôr minha máscara de São Pio X. Terminou a missa, eu vou embora, eu deixo tirar essa máscara, deixa eu pôr a minha máscara de casa. Saí de casa, vou para o meu trabalho, tiro a máscara da casa e vou pôr a máscara do trabalho. Mas quem é você? É aí que Jesus está nos questionando. Uma pergunta que às vezes a psicologia nem consegue responder ainda, né? Quem sou eu? E é importante que nós tenhamos esse cuidado de olharmos para aquilo que nós somos, discípulos de Jesus, amados de Jesus, que recebemos dele o seu amor, que não desiste de nós, para nós vivermos plenamente esse amor a nós mesmos e aos outros, mas como discípulos, não de fachada. E aí, quando nós damos mais importância para a lei, esse exemplo clássico aqui de Jesus, eu filtro ali o mosquito, mas estou engolindo o camelo. É um exemplo assim bem exagerado que Jesus dá para que todos nós entendamos. Para que ninguém fique sem entender o que ele quer aqui comentar conosco. De vivermos verdadeiramente a palavra. De vivermos verdadeiramente o seu ensinamento para cada um de nós. Nesse mês vocacional, a gente tem que ter esse grande cuidado de vivermos bem a nossa vocação. Eu, como padre, eu estou aqui. Às vezes sou eu, às vezes é o padre Marco Aurélio, às vezes é um outro padre. Mas eu nunca posso vir aqui, deixe lá cumprir o preceito de rezar a missa da paróquia, porque tem missa todo dia. Não posso vir com esse pensamento. Eu tenho que vir para rezar com amor a Eucaristia. Para rezar com amor a missa, colocar a missa, senão eu vou estar cumprindo só a regra. No santuário tem missa todo dia às 7 horas da noite. Na nossa vocação de padres também, como seminaristas, nós temos o compromisso de rezar a liturgia das horas. Deixe lá cumprir a liturgia das horas, deixe lá rezar os salmos, porque deu a hora de rezar. Se eu não rezar com amor, eu estou sendo hipócrita. Na vida matrimonial, a vocação matrimonial, a gente tem que ter esse cuidado também. Às vezes a gente fica com aquela preocupação, até mesmo de não trair dentro de casa. E ficamos com aquela coisa, não posso trair minha esposa, não posso trair meu esposo, e passou uma pessoa na rua, eu não posso olhar porque eu vou trair minha esposa, eu não posso olhar porque eu vou trair meu esposo a outra pessoa. Só que esquece de amar dentro de casa. Esquece de viver bem dentro de casa. Mas fica com aquele pensamento, eu não vou trair, mas não ama. É aqui que nós temos que ter esse cuidado de inteiros estarmos na vocação que somos chamados para viver verdadeiramente esse evangelho que Jesus nos pede. Jesus, ele nos puxa a orelha, mas nos dá aquela esperança de que a gente pode recomeçar com ele. De que a gente pode olhar para a nossa vida de uma maneira nova. Até mesmo nesse grande cuidado de deixar que o nosso coração esteja verdadeiramente purificado em todos os ambientes que nós formos, mas sim porque estamos olhando para a justiça, a misericórdia e o amor que ele nos pede. Cuidado com as regras, porque muitas regras, ainda neste mundo, maltratam o ser humano.